E dando sequência nas nossas aulas sobre FGTS, hoje nós estamos na nossa terceira aula e eu vou trazer para vocês o seguinte: as hipóteses de saques do FGTS e também vou falar sobre a indenização sobre o FGTS. Primeira coisa que vocês precisam ter em mente é o seguinte, gente. Conta vinculada. O que é a conta vinculada? A conta vinculada nada mais é do que uma conta corrente em que são feitos os depósitos do FGTS. É uma conta corrente que é feita na Caixa Econômica Federal. Para quê? Para serem feitos os depósitos do FGTS. E por que ela é vinculada? Pelo seguinte, o empregado ele só pode sacar esse dinheiro que está sendo depositado, o dinheiro do FGTS, dentro das hipóteses legais. Fora isso, ele não pode sacar os depósitos do FGTS. Não é como uma conta corrente comum, que você deposita, vai lá e tira o dinheiro. Não é dessa forma que funciona. Essa conta vinculada, ela é sim uma conta corrente, mas única e exclusivamente para os depósitos do FGTS. E os saques só podem ser realizados se estiverem em conformidade com a legislação. Bem, a Lei 8.036 de 1990, que trata justamente do FGTS, no artigo 19A, ela dispõe o seguinte, olha só. É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no artigo 37, parágrafo 2º da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário. A súmula 363 do TST tem a seguinte disposição, prestem atenção. A contratação de servidor público após a Constituição de 88, sem prévia aprovação em concurso público, encontra óbice no respectivo artigo 37, inciso 2 e parágrafo 2º, somente lhe conferindo direito ao pagamento da contraprestação pactuada em relação ao número de horas trabalhadas, respeitado o valor da hora salário mínimo. A hora do salário mínimo, perdão. Respeitado o valor da hora do salário mínimo e dos respectivos depósitos do FGTS. O que isso significa? Significa o seguinte: antes da Constituição de 88, os servidores públicos eles eram contratados sem a realização de concurso público, tá bom? Entretanto, após a Constituição de 88, não digo todos os servidores, mas determinados servidores eram contratados desta forma. Após a Constituição de 1988, só pode ingressar no serviço público através de concurso público. Ponto final. Tem que ir lá fazer uma prova e ser aprovado dentro das vagas. Ponto final. É isso que hoje ocorre no nosso sistema de concursos públicos, tá bom? Na contratação pela administração pública. Perfeito? Então veja os servidores de carreira, tá? Tem as exceções, que são aqueles nomeados, né? Mas também são demitidos ad nutum, ou seja, são demitidos sem qualquer motivação. Então, o que acontece? Se ocorrer de alguma pessoa ser contratada como servidor público sem aprovação em concurso público, o que é proibido pela Constituição Federal, o que vai acontecer? Esse contrato vai ser declarado nulo. Porém, a pessoa ela vai ter sim direito ao recebimento do quê? Do salário e dos valores referentes aos depósitos de FGTS. Vocês entenderam? Então, vamos lá, vou repetir. Fui contratado agora, por exemplo, em 2025, que é quando eu estou gravando essas aulas. Fui contratado agora em 2025 como servidor público, mas sem contrato, sem prestar o concurso público, tá bom? O que vai acontecer? Eu tô lá, tô trabalhando, trabalhei durante um ano, ganhando R$1.000, por exemplo. Tá? É só um exemplo, viu? É só um exemplo. Tô trabalhando lá durante um ano, trabalhei durante um ano, na verdade, né? Fui contratado em... Vamos refazer aqui o exemplo. Imaginar que eu fui contratado em 2024, em janeiro de 2024, e
Fiquei trabalhando até janeiro de 2025. Recebi meus salários. Mas a administração pública constatou que eu fui contratado sem concurso público. Eu tenho direito à estabilidade, eu posso ser mantido na prestação do serviço público? Não, eu não posso. O que vai acontecer? Esse contrato vai ser declarado nulo e eu vou ser o quê? Vou ser demitido. Eu tenho direito a receber o quê? Eu tenho direito a receber salário e os valores referentes aos depósitos do FGTS. Ah, mas não teve depósito. Não tem problema. Eu posso ingressar na justiça e pleitear o pagamento. E onde que está descrito isso? Artigo 19A da Lei 8.036 de 1990 e súmula 363 do TST. Entendido? Se vocês tiverem dúvidas, por favor, deixem aqui nos comentários. Bem, artigo 20. A conta vinculada do trabalhador no FGTS poderá ser movimentada nas seguintes situações. E aqui, gente, eu vou explicar bem superficialmente por quê. Porque são muitas hipóteses, tá? Eu vou conversar aqui com vocês, mas sugiro que vocês leiam essas hipóteses de saque de FGTS, perfeito? Tá aqui no artigo 20 da Lei 8.036. Vamos lá. Primeira delas, que é a mais usual. Despedida sem justa causa, incluindo aí a indireta, culpa recíproca e força maior. Extinção do contrato de trabalho do artigo 484 da CLT. Extinção total da empresa, fechamento de quaisquer de seus estabelecimentos, filiais ou agência. Supressão de parte de suas atividades, declaração de nulidade do contrato de trabalho, nos termos do artigo 19A, que foi o que a gente acabou de falar, ou falecimento do empregador individual, sempre que implique o quê? Rescisão do contrato de trabalho. Aposentadoria da Previdência Social, falecimento do trabalhador, e aí o pagamento vai ser feito aos dependentes que estejam habilitados no INSS, viu? Se não tiver, são sucessores conforme o Código Civil, tá bom? E aí, claro, que tem que ingressar com um pedido de alvará judicial para levantamento do FGTS. É um procedimento muito simples. Compra da casa própria, doenças graves do trabalhador e seus dependentes, compra de ações disponíveis para este fim, calamidades públicas para poder recuperar os bens perdidos, 70 anos ou mais, término do contrato a termos, incluindo aí os temporários, conta inativa após 3 anos ininterruptos fora do FGTS, aquisição de hóstese ou prótese por trabalhador com deficiência para promoção de acessibilidade e de inclusão social, pagamento total ou parcial do preço de aquisição de moradia própria ou de lote urbanizado de interesse social não construído, observadas as seguintes condições. Então, nessa hipótese aqui, ó, nós temos algumas condições. Vamos lá. Primeira, o mutuário deverá contar com o mínimo de 3 anos de trabalho sob o regime do FGTS na mesma empresa ou em empresas diferentes, tá? Seja a operação financiável nas condições vigentes para o sistema financeiro habitacional, pagamento total ou parcial do preço de aquisição de imóveis da União inscritos em regime de ocupação ou aforamento, e desde que observe o que é as seguintes condições, tá bom? Então aqui, nesse caso, nós temos outras condições. Vejam só. Opa, aqui ó. O mutuário deverá contar com, no mínimo, de 3 anos de trabalho sob regime de FGTS na mesma empresa ou em empresas diferentes, seja operação financiável nas condições vigentes para o sistema financeiro habitacional ou ainda por intermédio de parcelamento efetuado pela Secretaria do Patrimônio da União, mediante contratação da Caixa Econômica como agente financeiro dos contratos de parcelamento, e sejam observadas as demais regras e condições estabelecidas para o uso do FGTS. Então vejam só, aqui existe uma diferença. Tá? Nesse caso aqui, de moradia própria ou lote urbanizado de interesse social não construído, tem que observar quais condições. Essas aqui, ó.
trabalhe sob o regime de FGTS na mesma empresa ou empresas diferentes e seja a operação financiável nas condições vigentes para o sistema financeiro habitacional. Já no caso de pagamento total ou parcial de preço de aquisição de imóveis da União, que são inscritos aí no regime de ocupação ou aforamento, e a que se refere a essas legislações aqui, ó, tem que observar quais condições. As duas primeiras são basicamente as mesmas, com exceção dessa última parte aqui, que o parcelamento também pode ser efetuado pela Secretaria do Patrimônio da União, mediante contratação da Caixa Econômica como agente financeiro, e também sejam observadas as demais regras e condições estabelecidas para uso do FGTS. Perfeito? Continuando. No mês do aniversário, pode fazer o saque a qualquer tempo quando o saldo for inferior a R$ 80. Integralização de cotas de fundo de investimentos do FGTS, para quem faz a aplicação financeira. Quando o trabalhador ou qualquer de seus dependentes for, nos termos do regulamento, pessoa com doença rara, consideradas doenças raras aquelas assim reconhecidas pelo Ministério da Saúde, que apresentará em seu sítio na internet a relação atualizada dessas doenças. Então, só voltando aqui, essas são as hipóteses de saque do FGTS. Perfeito? Ótimo. E olha só, a ADI 2382, proposta lá no Distrito Federal, ela teve a seguinte decisão. Foi declarada constitucional a redação do artigo 20, parágrafo 18º da Lei 8.036. Por quê? Eu vou reler a redação e depois eu explico para vocês. É indispensável o comparecimento pessoal do titular da conta vinculada para pagamento da retirada nas hipóteses dos incisos 1, 2, 3, 8, 9 e 10 deste artigo, salvo em caso, tá, aqui temos uma exceção, salvo em caso de grave moléstia comprovada por perícia médica, quando será paga a procurador especialmente constituído para este fim. Então, aqui havia-se uma discussão sobre a constitucionalidade ou inconstitucionalidade deste parágrafo 18 do artigo 20 da Lei 8.036 com relação à indispensabilidade do comparecimento da pessoa, comparecimento pessoal do titular da conta vinculada para poder receber, né, o pagamento das hipóteses previstas nesses incisos aí. Então, por exemplo, o inciso 1, a gente pode voltar aqui só para exemplificar para vocês. Refere-se o que? A despedida sem justa causa, rescisão indireta, de culpa recíproca e força maior. Então, quem tem que ir até a Caixa Econômica para poder fazer o levantamento desses valores é o titular da conta. Não pode ser por procurador, a não ser que nós tenhamos aí o quê? A exceção, que é a segunda parte do parágrafo 18, salvo em caso de grave moléstia comprovada por perícia médica. E aí o pagamento vai ser feito a quem? A procurador especialmente constituído para este fim. Certo? Vamos lá. Saque do FGTS e desastres naturais. Nós temos duas hipóteses, tá bom? Artigo 20 no inciso 4. Falecimento do trabalhador, sendo o saldo pago a seus dependentes para este fim, habilitados perante a Previdência Social, segundo o critério adotado para a concessão de pensões por morte. Na falta dos dependentes, farão jus ao recebimento do saldo da conta vinculada os seus sucessores previstos na Lei Civil, indicados em alvará judicial expedido a requerimento do interessado, independente de inventário ou arrolamento. Então, esse caso aqui de inventário judicial, eu já tive um, eu fiz um faz muitos anos mesmo, nossa. Ainda era processo físico ainda. Deve ter sido por volta de 2008, 2009. A pessoa tinha falecido, tinha FGTS e só tinha uma filha. A moça era uma filha única e ela foi até o escritório e falou: eu precisava fazer um inventário e fazer a questão do levantamento do FGTS. E aí eu ingressei com o alvará judicial
e fizemos o levantamento, usamos a documentação pertinente e foi realizado o levantamento, porque ela não estava habilitada como dependente na Previdência Social. Bom, então eu precisei ingressar aí com o alvará judicial. Bem, aqui nós temos o artigo 20, o inciso 16 da Lei 8.036, que dispõe o seguinte, que é a segunda hipótese: necessidade pessoal cuja urgência e gravidade decorra de desastre natural, conforme disposto em regulamento, observadas as seguintes condições. Temos mais condições aqui para poder fazer o levantamento do FGTS em caso de desastre natural. O trabalhador deverá ser residente em áreas comprovadamente atingidas de município ou Distrito Federal, em situação de emergência ou em estado de calamidade pública, formalmente reconhecidas pelo governo federal. A solicitação de movimentação da conta vinculada será admitida até 90 dias após a publicação do ato de reconhecimento pelo governo federal da situação de emergência ou de estado de calamidade pública. E nós temos aqui o valor máximo do saque da conta vinculada será definido na forma do regulamento, tá bom? Então aqui são os casos de saque em situações de desastres naturais e também aqui no caso de falecimento do trabalhador. Bom, eu já tinha comentado lá, mas eu achei por bem reforçar aqui novamente. Gente, nós temos aqui o decreto 5.113 de 2004, que regula o saque do FGTS no caso de desastre natural. Em 2015, a presidente Dilma Rousseff ela acrescentou o parágrafo único ao artigo 2º, permitindo que o saque no caso de desastre decorrente de rompimento ou colapso de barragens fossem limitados até R$ 6.220, tá bom? Aqui eu vou comentar com vocês sobre a lei 13.932 de 2019 e o saque aniversário. Então vamos lá. Quais são as principais novidades? Saque de R$ 500 de contas inativas, distribuição de 100% do resultado positivo do FGTS para os trabalhadores e a criação do saque aniversário, tá? Então essas aqui são as principais novidades da lei 13.932 de 2019, tá? Então nós temos o quê? Saque de R$ 500, pode haver saque de R$ 500 das contas inativas, distribuição de 100% do resultado positivo do FGTS para os trabalhadores e a criação do saque aniversário, certo? E aqui, o saque aniversário, vocês precisam ingressar no aplicativo da Caixa Econômica Federal, do FGTS, e vocês precisam fazer o cadastro da conta que vocês queiram que o depósito seja realizado, e vocês têm que habilitar também, vocês têm que ter a opção, né? Tem que optar pelo saque aniversário. E daí, no mês do seu aniversário, o dinheiro ele é depositado no início do mês, tá bom? Continuando. Indenização sobre o FGTS. Deixa eu apagar aqui que eu me empolguei aqui. Indenização do FGTS. Quais são as hipóteses de indenização sobre o FGTS? Dispensa sem justa causa, indenização do quê? De 40% sobre os depósitos fundiários, independente do empregado ter sacado os depósitos, tá bom? OJ 42 da SDI 1, esse é o entendimento. Culpa recíproca, força maior ou distrato, a indenização é de 20% sobre os depósitos fundiários, conforme artigo 18, parágrafo 2º da Lei 8.036 de 1990. Rescisão antecipada, indenização de 40%, além da indenização do artigo 479 da CLT. Isso daqui é no caso dos contratos a termo, em que existe o que? A rescisão antecipada pelo empregador, tá bom? Eu tive uma reclamação trabalhista, e aqui, né, abrindo parênteses, contando um pouquinho das coisas que acontecem conosco na Justiça do Trabalho. Eu ingressei uma vez com uma reclamação trabalhista
pedindo o saque do FGTS mais a indenização, tá? Além da indenização do artigo 479 da CLT. E na época, era uma juíza que ela não era aqui de São Paulo, ela era do Sul. Ela tinha passado aqui no concurso para juíza do TRT da 2ª Região. E por que eu tô falando isso? Porque é muito simpática a juíza, ela muito educada, mas ela era brava. Pô, eu não estava acostumado, né? Porque quando ela começou a falar e a gente percebeu pelo sotaque, a gente começou a conversar e tal. Por isso que eu tô comentando com vocês. Ela falou, eu sou do Sul e tal. Se eu não me engano, acho que ela era de Curitiba. E a família dela tava morando aqui e ela veio pra cá. E ela pegou e falou, doutor, aqui não tem rescisão antecipada, já pagou tudo que tinha que pagar e tal. Eu falei, não, excelência, tem indenização e tal. E aí a parte contrária não quis fechar um acordo. Quem falou isso não foi a juíza, foi a advogada da parte contrária, né, da reclamada. E a juíza pegou e falou assim, doutora, faz um acordo e tal. E eu acho que ela não queria falar para a advogada que tinha essa questão, não só da indenização do artigo 479, mas dos 40%, que foi rescisão antecipada. E a juíza, né, super educada, querendo falar, não, doutora, me faz um acordo e tal, não sei o quê, e não fez o acordo. Aí veio a sentença, aí a sentença concedeu esse direito à minha cliente. Aí depois a advogada ligou querendo fazer um acordo. Aí eu não fiz o acordo. Vejam só. Dispensa por justa causa ou pedido de demissão não tem direito ao saque do FGTS e muito menos o pagamento da multa de 40%, tá bom? Aqui vamos abrir um parênteses e falar sobre a Lei 150, Lei Complementar 150 de 2015, que trouxe uma novidade aí, que foi o artigo 22 dessa lei complementar, que dispõe sobre o que? A multa de 40% ou de 20% sobre os depósitos do FGTS, que não é devida ao empregado doméstico, tá bom? Essa lei aqui trata do empregado doméstico. O empregador doméstico ele tem que depositar 3,2% da remuneração devida ao empregado na conta vinculada em variação distinta dos depósitos fundiários, certo? E essa quantia tem a função do quê? De indenizar o empregado, no caso de perda da função, tá? E, se ocorrer a dispensa por justa causa, pedido de demissão ou término do contrato por prazo determinado, aposentadoria e falecimento, a indenização ela não será devida. O empregador, ele faz o levantamento. Ao contrário, se for, ele deposita. Se ocorrer dispensa por justa causa, pedido de demissão, término do contrato a prazo, aposentadoria ou falecimento do empregado doméstico, essa indenização ela não é paga, o empregador ele faz o levantamento. Se for culpa recíproca, a metade dos valores será levantada pelo empregado e a outra metade pelo empregador. Perfeito? Então, gente, essa foi a nossa terceira aula sobre o FGTS. Espero que vocês tenham gostado. Dúvidas, podem deixar aí nos comentários e nos vemos na próxima aula, que é a quarta e última aula sobre o FGTS. Um forte abraço e até mais.